IAG apresenta Esperança para a Vida. Oremos. Muito obrigado, Santíssimo Pai, pela vida, pela saúde, pela proteção e por mais uma lição que o Senhor nos concede. São lições essas, Senhor, que queremos aqui aprender de Ti e que o Seu Santo Espírito, Senhor, possa aqui pairar sobre nós, de modo que possamos compreender, colocar em prática e também, Senhor, ensinar que estão ao nosso redor. Segundo até o fim dessa lição, essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Saudações a todos que nos acompanham neste programa que é Esperança para a Vida. Programa este do estudo da lição da Escola Sabatina, aqui no canal IAG Moçambique. Hoje estamos aqui reunidos para estudarmos a lição número 1 do novo trimestre, onde nós estaremos a analisar Cristo em Filipenses e Colossenses. Então, este é o trimessário que nós estaremos a estudar para este trimestre. Queremos desde já convidar os irmãos para que possam adquirir o mesmo na Igreja Adventista Sétimo Dia próximo de si. E como havíamos avançado, nós já encontramos os vencedores do trimessário que nós prometemos para aqueles que têm comentado as lições da Escola Sabatina e têm compartilhado os conteúdos para com os demais. Encontramos aqui o primeiro nome, que é o irmão Samuel Rabani, o irmão Isaías Mazive como segunda pessoa, e temos a terceira pessoa, o irmão Rui Pinto, e a quarta pessoa temos a irmã Hilda Massingueiro. Repito, irmão Samuel Rabani, irmão Isaías, irmão Rui e a irmã Hilda. Podem entrar em contato com o IAG Moçambique para que possam receber os vossos trimessários para este trimestre. Queremos desde já convidar a si, querido irmão, que nos acompanha, para que também possa comentar e compartilhar estes conteúdos com os demais, de tal forma que também possa ser o vencedor do trimessário para o próximo trimestre. Estamos na lição número 1 com o tema Perseguidos, mas não abandonados, e contamos com a presença do irmão Mauro, e assim como do irmão Edson. Irmão Mauro, seja bem-vindo. É um prazer sempre estar aqui consigo. Pode saudar os irmãos que nos acompanham do outro lado de casa. Muito obrigado, irmão Cipriano. É também um prazer estar aqui com nossos irmãos para podermos comentar a lição e também de ti que esteja em casa, onde quer que estejas agora, também acompanhar essa lição. Amém. Também contamos com a presença do irmão Edson, que é um prazer também contar com a sua presença. Desde já pode saudar aos irmãos que nos acompanham do outro lado. Muito obrigado. Dizer que é sempre um privilégio poder participar aqui neste programa especial para o comentário da lição da Escola Sabatina. Quero desta maneira também saudar os que estão do lado de casa para que nos acompanhem nesta lição especial, que é a primeira lição do primeiro trimestre do ano 2026. Que Deus nos abençoe. Amém. Então, conforme nós avançávamos no início, perseguidos, mas não abandonados, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós olhamos para esta lição, vai nos apresentar pessoas que puderam cumprir a missão em situações desfavoráveis. Eles não desistiram de fazer aquilo que era a sua missão. E vamos falar concretamente do exemplo do apóstolo Paulo, que mesmo em prisões, ele continuou a pregar o Evangelho, porque o Evangelho deve ser pregado em todo o mundo, para todas as pessoas. E o verso para memorizar encontra-se no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Nós lemos o seguinte, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, que alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Então, encontramos aqui um versículo que se enquadra naquilo que é o tema da própria lição, que mesmo perseguido, Deus nunca abandonou os seus. Por isso que os filhos de Deus se alegram também em momentos de perseguição, porque sabem que o seu Deus está sempre com eles. E na lição de domingo nós encontramos aqui o apóstolo Paulo como prisioneiro de Jesus Cristo. E o autor diz que o livro de Filipenses, assim como Colossenses, são cartas da prisão, por terem sido escritos quando o apóstolo Paulo estava preso. Então, quando nós olhamos aqui no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 1, o próprio Paulo diz que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Então, gostaria de saber dos irmãos o que significa ser prisioneiro de Jesus Cristo. E o que podemos dizer sobre esta lição? Bom, de
fato, Paulo, ele passou de uma pessoa que perseguia os cristãos para ser perseguido. E depois, quando ele passou a ser uma pessoa perseguida, ele teve a maturidade espiritual de compreender que essa perseguição era para a honra e glória de Deus. Por isso mesmo que ele não se considerava como um prisioneiro do mundo, mas sim de Cristo Jesus. Porque onde quer que ele estivesse, tanto preso como liberto, ele pregava o Evangelho e fazia discípulos para Cristo Jesus. É interessante que nós vamos ver ao longo da lição que parte do ministério de Paulo foi mesmo feito nas prisões, né? Ele não somente pregou nas prisões, mas também escreveu as cartas, os livros que nós podemos ver aí de Colossenses, Filipenses, Filemão, ele escreveu lá. Então significa o trabalho que ele fez foi tão produtivo que, ao longo dos mais de 2000 anos, tem vindo a converter muitas pessoas mediante as mensagens de esperanças que estão contidas nestes livros. Então, mesmo em situações desfavoráveis, Paulo não se colocou, ou seja, não desistiu de seguir com a obra. E o termo prisioneiro de Cristo, isso quer nos dar a entender que o motivo pelo qual Paulo estava preso não era um crime ou um delito que ele cometeu contra a Constituição ou contra as leis dos homens, mas sim era por causa do Evangelho. Então, por essa razão que ele se considera como prisioneiro de Cristo. Eu, quando olho para essa história, ou aquilo que Paulo passou, me lembro de um testemunho que eu li no livro Missão Piloto, do pastor David Gates. Ele também passou por uma coisa similar. Ele passou por uma situação de ter que ir à prisão para pregar o Evangelho, mas ele não foi para lá com esse intuito, foi preso. Mas ele encontrou uma oportunidade para compartilhar a palavra de Deus com os prisioneiros. Então, é uma história muito interessante que está no livro Missão Piloto, do pastor David Gates. Voltando para essa questão, nós vimos que Deus permitiu com que Paulo passasse por situações, digamos, de sofrimento, não é? A questão que eu posso colocar aos irmãos é: qual é o propósito dos sofrimentos na vida de um cristão? Ou seja, por que Deus permite com que esse tipo de situações aconteçam nas nossas vidas? A Bíblia usa muitas das vezes alegorias com base naquilo que são as coisas da vida, ciência, natureza, para nos mostrar o que de fato nós também podemos passar como experiência. Por exemplo, quando nós vamos ao ouro, a forma como o ouro pode ser extraído dos jazigos, né, das pedras, dos minerais, é através do fogo. E quanto maior for o fogo, mais puro é o ouro que vai ser dali retirado. Então, sendo assim, Deus permite com que em certos momentos os seus seguidores possam passar por experiências para que possam provar ou serem provados se de fato a fé que eles professam, que eles aceitam essa fé, é uma fé genuína ou não. Quero convidar os irmãos a abrirmos juntos o livro de Romanos, capítulo 5. Podemos ler a partir dos versos 3. Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, para dizer que as tribulações elas são muito importantes, porque trazem consigo uma sequência de virtudes espirituais, que é esperança, paciência e também a experiência na vida cristã. Então, Paulo tornou-se um verdadeiro discípulo experiente passando por essas situações. Por essa razão, quando ele depois escreve as cartas, escreve-se anunciando como o prisioneiro de Cristo. Não fala isso como quem sente dor, mas fala isso como quem diz que, mesmo estando nessa situação, continua fazendo a obra com toda a alegria no coração. Amém. Amém. E também, para poder complementar o que disse nosso irmão Edson, gostaria de ler aqui também o livro de 2 Coríntios, ou por outra epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versos 9 e 10. Aqui diz o seguinte: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me alegrarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, vemos aqui que existe esse propósito de tornar o homem fraco, débil, cada vez mais forte pelo poder de Cristo Jesus. Então, a nossa limitação é o início do poder de Deus. Deus quer mostrar
Nesse caso, então Deus queria mostrar a Paulo que em suas limitações ele não devia focar nelas, mas sim focar apenas em Deus, não colocar impossibilidades. Então Paulo, ele até que disse que tudo posso naquele que me fortalece. Então ele chegou a essa mesma conclusão. Agora, acho que há uma lição também que nós podemos extrair daquilo que foi a experiência do Paulo, porque por mais que o Paulo tivesse sido privado da liberdade física, ele se sentia livre espiritualmente. E isso, na verdade, é a essência do Evangelho. O Evangelho nos liberta. Do que nos liberta? Do pecado, porque o que traz escravidão é o pecado. Então, sendo assim, Paulo se sentia livre, não é? Do pecado, mesmo sendo colocado em situação de prisão física, e essa liberdade clamava mais alto do que a privação que ele tinha fisicamente. Nós podemos entender o seguinte quando avaliamos aquilo que o Evangelho traz para nós. O Evangelho nos apresenta Jesus como nosso Salvador, mas também nos apresenta Jesus como nosso Senhor. Quando nós olhamos para a questão de Paulo se dizer ser prisioneiro de Cristo, ele preferia olhar para Cristo na situação de prisão em que ele se encontrava. Para dizer o quê? Que a servidão que ele tinha para com Cristo era maior do que qualquer coisa que os homens poderiam colocar diante dele. Eu quero convidar os irmãos a abrirmos juntos o livro de Gálatas, no capítulo 5, nos versos 1. Gálatas 5, 1. Assim diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Para dizer que, por mais que sejamos colocados, aprisionados em cadeias, isso não deve nos colocar em servidão aos homens. Mas devemos continuar sendo o quê? Servos de Cristo. Livres do pecado, porém servos em Jesus Cristo. Isso é muito importante para nós entendermos, porque a própria a ordem de marcha que Cristo Jesus nos dá, quando nós vamos ao livro de Marcos, capítulo 16, versículo 5, 15, ele diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Jesus Cristo, quando disse isso, deu-nos uma ordem de marcha a qual nós devíamos obedecer e seguir. Ele não nos escondeu, por sua vez, as consequências que haveriam quando nós fizéssemos essa obra. Quando vamos a Lucas capítulo 21, nos versos 12 e 13, nós vamos encontrar lá que Jesus diz que hão de vos prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres. Isso para dizer o quê? Que por causa do resultado do trabalho da pregação do Evangelho, haveria, em algum momento, privações, ou seja, prisões que os discípulos ou os seus seguidores poderiam sofrer. Mas mesmo assim, a obra do Senhor devia continuar a avançar. Então, Paulo nos ensina que em situações desfavoráveis nós devemos continuar com alegria de fazer aquilo que é a obra que Cristo Jesus nos designa a seguir. Certo. Então aqui podemos afirmar que a verdadeira liberdade está em Cristo e não nas circunstâncias humanas. Assim, o sofrimento e a perseguição que se tornaram instrumentos de testemunho e crescimento espiritual na vida do apóstolo Paulo. Então, nós quando damos seguimento na lição da segunda-feira, encontramos Paulo em algemas, porque o apóstolo Paulo é um homem que passou por várias prisões, mas nós vimos que a missão dele é que ele fosse missionário até na prisão. Então encontramos aqui um homem que Deus lhe levou para os campos negligenciados, na verdade, para que pudesse transmitir a palavra de Deus. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7, nós encontramos que temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados, ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Quando nós analisamos estes versículos aqui, nesta lição, porque nós vimos que Paulo esteve em algemas, não é? Como é que ele conseguiu suportar essas provações pelas quais ele passou? Qual era o foco da sua vida? Vemos aí no verso 7 mesmo, já diz tudo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o foco de Paulo sempre foi na excelência no poder de Deus, nunca no do homem.
Então, isso é que lhe dava força para poder suportar qualquer nesse caso, qualquer que fosse a aprovação. Ok. Exato. Quando nós avaliamos o versículo 7, nós vamos ver que, de fato, Paulo dava mais sentido ao que glorificava Deus e não ao que glorificava o homem. Porque, conforme diz o texto aqui, passo a ler, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que significa que Paulo não olhava para si, ele havia crucificado o eu. Ele olhava para Cristo como o autor e consumador da sua fé. E isso é o que trazia mais energia para que ele pudesse se dedicar mais no avanço da obra. Então, isso é um grande ensinamento para nós nos dias de hoje. Quando nós estivermos engajados no ministério da obra, devemos não olhar para nós. Por essa razão que as dificuldades não vão ser um empecilho para que nós possamos avançar na obra. Porque muitas das vezes as pessoas, quando fazem uma avaliação sobre o que deve ser feito na obra, começam a se limitar com base naquilo que são as dificuldades humanas. Mas a pergunta que nós fazemos é: existe algo impossível para Deus? Não. Não existindo algo impossível para Deus, significa que tudo é possível. Então, o que nós precisamos nos colocar é como instrumentos para sermos usados por Deus, de modo assim a fazer avançar a sua vontade. E o autor acaba dizendo que muitas das vezes nós somos tentados a olhar para as circunstâncias que enfrentamos, ou para as fraquezas e fracassos, e acabamos fazendo o quê? Desanimando. Então aqui encontramos um exemplo claro, porque quando Paulo esteve em Roma, foi uma prisão domiciliar. Então, por mais que houvesse mais limitações, ele não parou de pregar o evangelho. Significa que ele usou dessas barreiras ou desses obstáculos para testemunhar sobre Cristo. E nós vimos que mais tarde houve resultados. Houve pessoas que se converteram por causa do testemunho de Paulo nas prisões, para dizer que quando nós estamos diante de Deus, temos Deus na nossa vida e nós andamos de acordo com sua vontade, Ele não nos abandona. Por isso que vai fazer sentido que, por mais que sejamos a ser perseguidos, nunca somos abandonados, porque o nosso Deus está conosco e Ele coopera conosco para que a obra possa avançar. Gostaria também de ler aí Tiago capítulo 1, versos 2 até 4. Aqui diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, nós aqui já falamos que depois da perseverança vem outras e outras virtudes do Espírito Santo. Então, vem aqui no verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Então, para que possamos de fato experimentar qual seja a boa e a agradável vontade de Deus, precisamos ter uma perseverança que vá até o fim. Então, nós temos que suportar. Então, muitos de nós não conseguem permanecer firmes até quando não conseguem ver nenhuma saída. Quando vê que ali já não há mais nenhuma saída, a pessoa acaba usando a sua própria força. Mas é aí mesmo onde Deus já quer mostrar o seu próprio poder e nós acabamos perdendo. Então, por isso que a perseverança precisa ter ação completa, para que sejais aperfeiçoados e íntegros, e nada deficiente. Então, nós precisamos permitir com que essa perseverança tenha ação completa. Por essa razão que eu queria colocar duas condições essenciais para que nós possamos, de fato, alcançar esta perseverança completa. Quais é que seriam essas condições? A primeira condição que nós devemos ter, para não desistir, é primeiro termos uma comunhão com Jesus Cristo. Nunca devemos faltar nesta comunhão. E a comunhão deve ser um processo diário, através do estudo, através da oração. Isso não pode falhar, porque onde o pregador, o evangelista ou o seguidor de Cristo desiste, é por causa de perder em algum momento essa comunhão. Então é extremamente importante nós mantermos firme esta comunhão. A segunda condição é aquilo que já dissemos: perder o eu de vista, porque quando nós começamos a olhar para as nossas dificuldades, realmente não vamos avançar. Então é essencial nós permanecermos nessas duas condições que vão nos ajudar, de fato, a alcançar aquilo que se almeja alcançar. Muito bom, muito bom. E aqui o autor diz que é por meio do Espírito Santo que o coração é purificado. Por ele, o crente se torna participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o próprio caráter em sua igreja. Então, isso encontramos no livro de Ellen White, O Desejado de Todas as Nações, na página 540. Então, nós precisamos realmente, tal como Paulo,
olhar para qualquer tipo de circunstância que nos ocorre na nossa vida como uma oportunidade de testemunhar sobre Jesus Cristo. E assim sairemos vitoriosos, assim como o nosso Mestre deseja que sejamos. E na lição da terça-feira, encontramos Paulo em Filipos. Esta é uma lição muito interessante, porque quando nós olhamos o capítulo 16 do livro de Atos, encontramos que Paulo de noite teve uma visão em que um homem da Macedônia, no versículo 9, o chamava para que passasse de Macedônia para anunciar-lhes o Evangelho. Mas lembrar que antes Paulo não pretendia ir à Macedônia. Podemos ler o versículo 6 do capítulo 16 do livro de Atos, para vermos algo muito interessante aqui, que eu gostaria de saber o que os irmãos têm a dizer sobre este evento aqui. No Atos capítulo 16, no versículo 6, o que diz Atos 16, versículo 6? Assim diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Nós temos que somos chamados para anunciar o Evangelho. E é impossível anunciarmos o Evangelho sem a presença do Espírito Santo. Mas encontramos aqui o Espírito Santo a impedir a Paulo de ir anunciar o Evangelho. O que estava por detrás desse impedimento? Eu, em primeira mão, eu diria, em primeiro lugar, o que eu aprendo desta passagem é que, na verdade, os discípulos eram guiados pelo Espírito Santo. Paulo e seus condiscípulos eram guiados pelo Espírito Santo para poder fazer a obra. O Espírito Santo sabe muito bem qual trabalho deve ser feito e onde também deve ser feito. Nós podemos olhar para Paulo e dar méritos a ele pelos resultados que ele alcançou. Mas não podemos esquecer que os atos feitos pelo Paulo eram atos do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, quando impede Paulo, de fato, a ir àquele lugar, conforme aquele texto diz, mostra que havia um lugar, naquele momento, que seria mais fértil para que as pessoas pudessem receber a mensagem da salvação. E nós vamos ver mais a seguir que Filipos, o lugar onde ele foi, em Macedônia, era um lugar onde os resultados do trabalho que ele fez foram muito maiores do que o lugar onde pretendia ir como tal. Então, nós vemos aí que há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas Deus conhece muito bem quais são os caminhos que Ele quer que nós sigamos. Então, vemos aí, como disse nosso irmão Edson, de fato, os discípulos eram guiados pelo Espírito Santo. Então, não porque eles haviam cometido uma falha em escolher ir para um sítio e depois o Espírito Santo dizer que não vão para aí, vão para outro lugar, não. Mas eles tinham esse interesse, essa vontade de pregar a palavra de Deus em lugares. Identificaram um sítio e foram para lá. Ou por outro, queriam ir para lá, mas o Espírito Santo os impediu. Porque, como já disse nosso irmão Edson, havia um lugar melhor para poder se fazer essa mesma pregação e assim colher vários e vários frutos. É interessante que quando nós olhamos aqui a metodologia do apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele tinha uma boa estratégia no que concerne a pregação do próprio Evangelho. Então, nós temos que tirar essa lição do apóstolo Paulo de que quando nós pretendemos pregar o Evangelho, devemos ser pessoas que têm uma boa estratégia, né? Para que o Evangelho possa causar o impacto devido. Nós vimos que esse impedimento do Espírito Santo permitiu com que mais pessoas fossem alcançadas com esse Evangelho, inclusive lá onde Paulo foi impedido de ir, não significa que o Evangelho não chegou, mas chegou o Evangelho. Então, quando nós conseguimos ser pessoas que têm uma boa visão, onde nós conseguimos ver qual é o ponto estratégico que dá para que a partir daquele ponto o Evangelho possa avançar. Sim, irmão Edson. Agora, nessa questão mesmo de falar sobre estratégias, é algo muito interessante da lição que eu acho que nós poderíamos aprender aqui. Quando Paulo vai a Filipos, nós temos que analisar como era a cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade-estado de Roma. Era uma cidade que, vamos assim dizer, uma das capitais de Roma, naquela região. E era também um ponto de convergência para outras várias cidades, para dizer que pregando naquele lugar, várias pessoas poderiam ser alcançadas e difundir. Essa é uma estratégia muito importante que nós também podíamos usar nos dias de hoje. Sabermos onde nós podemos fazer o trabalho, de modo a alcançarmos muitas pessoas. Porque a ideia de pregar o Evangelho a todo mundo não é que, de fato, nós vamos conseguir ir a todos os cantos sendo as mesmas pessoas. O que significa que, ao pregarmos nós, alguns vão receber o Evangelho e vão conduzir para outros lugares. Assim foi a obra como
também foi feita através do trabalho do Paulo naquele tempo. Agora, algo também muito interessante que eu queria trazer aqui é que tipo de evangelismo Paulo fazia? Com certeza era um evangelismo público. Pregava para alcançar a muitos. Então, eu acho que a ideia de fazermos evangelismos públicos é muito, muito importante. Em lugares onde as pessoas tenham acesso. E evitarmos fazer evangelismos em lugares fechados. Por exemplo, evangelismo em lugares fechados inibe com que certas pessoas sejam alcançadas. E temos várias metodologias, estratégias que nós podíamos usar nos dias de hoje, mediante as instrumentalidades que Deus nos dá. Por exemplo, temos a literatura. Se nós formos em pontos de convergência, em cidades capitais, fazer a distribuição do livro, nós vamos ver que os livros são capazes de ir a um lugar tão longe que nós não éramos capazes de chegar lá. Então, também através da mídia, também através de várias outras maneiras, nós podemos fazer com que esta obra se espalhe e se difunda a vários lugares. Vejamos que o ponto que o irmão Edson traz aqui é um ponto muito interessante, porque Moçambique está-se a preparar para o Impacto 2026. A igreja está-se a preparar para este grande evangelismo, onde iremos receber muitos pastores que virão de fora para nos ajudar a impactar o nosso país. Seria muito interessante que este programa de Impacto 2026 ocorresse em lugares públicos, para que mais pessoas que nós geralmente não conseguiríamos levá-las para a igreja para participar do programa, possam ser alcançados nestes lugares, porque são lugares estratégicos, onde convergem pessoas que vêm de vários cantos. Então, havendo esses programas nesses lugares, seria uma forma, estratégia de se espalhar o evangelho, assim como Paulo usou essa estratégia e deu certo. E nós vimos que houve resultados mais em frente. Então, nós também, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, seria muito bom que passássemos a apostar em programas ou em evangelismo em lugares públicos, principalmente desta natureza de Impacto 2026. Irmão Mauro? Também tive aqui uma experiência desse gênero, em que nós planejamos uma coisa, mas depois vem o Espírito Santo, cancela e vamos fazer uma outra coisa que o Espírito Santo, nesse caso, ele escolheu e de fato aquilo tem um impacto muito grande. Houve uma vez que eu e um meu amigo, nós tínhamos um projeto de evangelizar. Então, nós fomos lá, vimos uma área, gostamos da área, havia mais facilidade de podermos fazer o nosso evangelismo lá. Mas pelo caminho, já no dia de irmos lá, nesse caso, tratar desse mesmo assunto, pelo caminho nós pensamos que não para ser lá onde Deus quer que nós façamos esse evangelismo, para ser outro sítio. E nós sentimos uma impressão muito grande. Eu não sei como é que Paulo percebeu, mas conosco foi uma impressão muito forte, que não era lá, mas sim era um outro sítio. E de fato nós não tínhamos nenhum recurso assim visível e claro para pregar o evangelho no sítio onde o Espírito Santo havia indicado. Mas fomos lá pela fé e as portas foram abertas uma a uma, sem nós conseguimos compreender como. Não havia nenhuma lógica humana para poder explicar, mas as portas foram abertas. Fomos ter com pessoas que não eram adventistas, abriram as suas casas, mostraram interesse, Então nós vimos aqui, nesse caso, as portas a serem abertas de uma forma muito poderosa. Então nós vimos que, de fato, o Espírito Santo trabalha e ainda quer trabalhar conosco. Não somente com Paulo, comigo, mas também com quem estão aí em casa. Então, o Espírito Santo quer, de fato, trabalhar, desde que nós nos coloquemos à sua disposição. Eu gostaria de ler um texto aqui, Atos capítulo 16, verso 9, diz: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia. Ele rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, essa voz, que é uma voz, é um clamor, na verdade, que aquela região precisava de ouvir o quê? A mensagem do evangelho que Paulo tinha. Então, foi dessa maneira que esses evangelistas foram conduzidos àquele lugar para poderem fazer a obra. Agora, o que é interessante é que haviam pessoas especiais que precisavam ser alcançadas, que o próprio capítulo 16 destaca aí, que são a Lídia e também um carcereiro. E nós podemos aprender muitas lições com base nessas duas pessoas, essas duas entidades, porque elas foram salvas, elas e as suas famílias. Agora, o que nós podemos, por exemplo, extrair daquilo que foi feito para a Lídia? Porque se nós formos analisar, a Lídia era uma comerciante temente a Deus. E ela gostava de ouvir a palavra de Deus, mas nunca havia ouvido sobre Jesus. Quando Paulo prega sobre Jesus, ela se impressiona e aceita e se converte.
Agora, a conversão da Lídia fez com que ela pudesse perceber que ela pode fazer muito na obra de Deus. Através do quê? Apoio por meio dos seus recursos. Ela usou dos seus recursos para poder apoiar o ministério do Paulo. Isso é muito interessante, porque quando nós avaliamos e analisamos o ministério de Paulo, nós vamos ver que o ministério de Paulo era um ministério independente. Um ministério independente que carecia do quê? De ajuda por meio de recursos. E até certo ponto, fica bem claro que o Paulo aceitou esses recursos, porque não era contrário à vontade de Deus, que um ministério independente pudesse receber de recursos para poder fazer avançar a sua obra. Eu quero ler um texto junto com os irmãos, que está no Testemunho para a Igreja, volume 7, página 23, diz assim: missionários que trabalham por conta própria são muitas vezes muito bem-sucedidos. Começando de um modo pequeno e humilde, seu trabalho se amplia, à medida que prossegue, sob a guia do Espírito Santo. Comecem 2 ou mais juntos a fazer trabalho de evangelismo. Talvez não recebam dos que se acham à testa da obra nenhum incentivo especial quanto a ser-lhes concedido auxílio financeiro. Não obstante, prossigam eles orando, cantando, ensinando, vivendo a verdade. É exatamente isso que Paulo fazia. Ele pregava o evangelho, orava e cantava. Nós vamos ver que o que converteu o carcereiro de fato foi um ministério de orações, um ministério de cânticos. Exatamente. Então, esse era o trabalho que Paulo fazia. Talvez no início, de fato, ele não tinha apoio, como nós vimos que de fato não tinha. Mas à medida que o tempo ia passando, as pessoas iam vendo que este homem só está preocupado em levar as pessoas a Cristo. Apoiaram por meio de seus recursos. Então, o mesmo método de Paulo pode ser aplicado nos dias de hoje ou não. Pode ser aplicado com muita sabedoria, com muito amor, com muita dedicação. Deus quer que de fato se levantem 2 ou mais e se unam e façam o quê? Um trabalho de forma humilde e assim Deus vai abençoando e vai crescendo este trabalho. É interessante que este foi o apelo que o pastor Ayrton Cullen, que é o presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, fez na pregação após ser eleito como presidente da Conferência Geral, onde ele exorta os membros a terem, a serem ousados na pregação do Evangelho, terem iniciativas individuais ousadas para alcançar as pessoas. Então, para este impacto de 2026, queremos desde já convidar a todos os membros para que possam se envolver na pregação do Evangelho que a Igreja traçou para o ano 2026. Então, que cada um de nós possa, através de seus recursos, contribuir, e não só com recursos, com seu tempo, com as suas iniciativas, quer individuais ou coletivas, para que o Evangelho seja pregado aqui em Moçambique e todos os moçambicanos possam vir a conhecer Jesus Cristo. É muito interessante a forma como Paulo conseguiu alcançar a Lídia. Ele foi a Filipos, uma cidade que não existia ali, nesse caso, nenhuma sinagoga. E ele foi a um rio onde ele achou que era um sítio bom para oração. Isso foi num dia de sábado. Estava lá ele, estava lá o Silas, como também o médico Lucas. Então vemos que mesmo em meio a um lugar onde não haviam circunstâncias, não haviam, nesse caso, possibilidade dele poder ter um culto em uma sinagoga, ele procurou organizar assim e foram para um sítio onde acharam que sim, aqui é um bom sítio para orarmos. E foi exatamente ali onde ele encontrou alguém que pudesse apoiar esse mesmo ministério. E muitos de nós, quando saímos de um bairro para outro, perdemos a força de continuar a ir à igreja, porque não tem lá uma igreja. Até que Paulo, ele conseguiu assim, do nada. Não foi porque ele tinha um objetivo de que agora vou abrir uma igreja, ou então vou abrir, nesse caso, vou aqui falar para eles, depois eles vão começar a me apoiar. Não foi assim. Ele estava a ser sincero, organizou um sítio, foi lá, viu que tem mulheres aqui, vamos lá pregar para elas. Então foi assim mesmo. Então nós vemos que o Espírito Santo, quando a pessoa é sincera e entrega-se, ele guia pouco a pouco. Então, se nós formos a sair de um bairro para o outro, não devemos desistir de ir à igreja. Muito pelo contrário, é uma oportunidade que Deus está a nos dar de trabalharmos para Ele. Que possamos estar lá, nesse mesmo lugar, abrir um pequeno grupo, evangelizar que está ao nosso redor e espalhar assim a palavra de Deus. Vamos também assim contribuir para esse impacto 2026 aqui em Moçambique. Exatamente. Então, para concluir esta lição, lá no último parágrafo, o autor diz que por mais cruel que seja a perseguição, em algumas circunstâncias pode abrir oportunidades para que o Evangelho alcance pessoas que de outra forma talvez nunca o ouviriam. E para os que estão nos acompanhar do outro lado de casa, podem ler o Atos capítulo 8, logo no versículo 1, vão ver que o Evangelho se espalhou
quando Deus permitiu com que houvesse perseguição. Então, nós podemos tirar muitas lições, principalmente no ministério do apóstolo Paulo, porque conforme já li aqui a situação, o irmão Edson, fica claro que o apóstolo Paulo trabalhou no ministério de sustento próprio. Ele fazia tendas para que pudesse sustentar a sua obra, mas não só, recebia também apoio de pessoas como líder que se identificavam com o trabalho que ele fazia, o que significa que hoje nós, como Adventistas Sétimo Dia, devemos nos engajar em apoiar a todos aqueles que estão a pregar a mensagem de Deus, porque esta é a missão que a esta igreja Deus concedeu. E na lição da quarta-feira temos Paulo e Colossos. Aqui encontramos esta lição onde o autor diz que não há, na verdade, um registro de que Paulo tenha visitado, não é? A Colossos, mas não significa que não terá visitado. Isso faz parte daquilo que é a estratégia que Paulo usava para a pregação do Evangelho. Vou ler aqui logo no primeiro parágrafo. Ele diz que não há registro de uma visita de Paulo a Colossos, o que revela a eficácia de sua estratégia evangelística. O Evangelho chegou à cidade por meio de Epáfras, morador local que levou a mensagem aos seus conterrâneos. Quando nós olhamos para, de novo, essa questão das estratégias do apóstolo Paulo, o que é que nós podemos dizer sobre esta lição, Paulo e Colossos? Bom, antes de entrar em Paulo e Colossos, eu nem queria continuar em Paulo em Filipos, nesse caso. Então, como já falamos logo de início, que as experiências de Paulo mostram também um pouco daquilo que vai acontecer nos dias de hoje, ou que também está a acontecer. Então, nós vamos aqui no versos 19 do capítulo 16, 19 até 21, diz o seguinte: Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarraram em Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram-lhes: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Então vemos aqui que existia nesse caso, não sei se é uma lei ou então uma concepção do povo que não podia haver proselitismo. Então não se pode converter um povo dos seus costumes para um outro costume. Então é o que nós percebemos aqui quando lemos essa parte, que esses aqui são judeus, não podem vir falar sobre assuntos deles aqui. Nós somos romanos, temos nossos costumes, temos a nossa fé. Não é para eles virem aqui para poderem nos perturbar. Isso tem acontecido nos dias de hoje. Vimos aí o Papa Francisco, antes de morrer, ele falou que não pode haver proselitismo. Não se pode pregar para uma pessoa sair de uma fé para outra. Então, Paulo já vivia essas coisas. Ele sofreu perseguição por isso. Então, essa lição é de fato para nós nos dias de hoje. Então, assim como Paulo, ele foi firme. Então, vem aqui 22. Levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores rasgaram-lhes as vestes. Então, eles sofreram por isso, não retrocederam, porque essa parte de dizer prosélito, então, eles não retrocederam, mas muito pelo contrário, continuaram firmes. Então, nós também precisamos ter essa mesma postura, como também a igreja no seu geral tem que ter essa postura de que compreender que a nossa fé é a fé certa e todo mundo precisa conhecer. Não é que nós temos que ir lá pegar a pessoa para poder entrar no nosso lado, não é isso, mas você tem que pelo menos conhecer. Então vemos aí que há essa necessidade. E uma das questões que nos traz esse problema do não proselitismo, quando nós cedemos, acabamos caindo em concessões. O que seriam essas concessões? Seria ceder àquilo que de fato são exigências das ditas autoridades. Nesse caso, o irmão falou, por exemplo, do Papa Francisco, disse não ao proselitismo. Então, sendo assim, o que acontece quando algumas pessoas de fato pregam o Evangelho para outros que têm a fé, ou seja, suas crenças ou suas religiões? São olhados como fundamentalistas. Então, sendo assim, isso faz com que ou possamos ser mais ousados ou
inibidos. O que é ser inibido? É evitar se expor, evitar fazer coisas públicas, fazer coisas de forma fechada. Para quê? Para evitar com que sejamos vistos como aqueles que são fundamentalistas. Então, eu acho mal conotados. Mal conotados, exato. Eu acho que nós devemos ter uma postura firme, que mesmo sendo chamados de fato de fundamentalistas, pessoas que de fato desobedecem aquilo que são as orientações das ditas autoridades, mas nós sabendo que estamos a fazer uma obra que irá permitir com que muitos sejam alcançados para o conhecimento da verdade. Eu acho que essa seria uma das soluções. Agora, indo à questão que o irmão trouxe, o irmão Cipriano, sobre Paulo em Colossos, eu acredito que a experiência do Paulo em Colossos não é muito diferente da experiência de Paulo em Filipos. Porque, de fato, se nós formos a ver, Paulo em Colossos, como é que o Evangelho chegou a Colossos, aliás? Foi através do trabalho que ele fez em Éfeso, não é? Que era a cidade, vamos assim dizer, também muito influente naquela região da Ásia Menor. Então, ele pregando o Evangelho naquela região, algumas pessoas puderam difundir o Evangelho para diferentes áreas, e uma delas era o Epáfras, como já havia sido dito. Agora, eu aprendo uma lição muito especial com a experiência do Paulo aqui. Paulo não se preocupava muito em centralizar o seu trabalho. Ele alegrava-se com que o trabalho se expandisse. Tanto que o seu maior objetivo era formar, não é, pessoas preparadas, discípulos que fossem capacitados a irem pregar o Evangelho. Pessoas que em algum momento não tinham conhecimento, mas a partir do momento que passam a ter conhecimento, são capacitados para também fazer o quê? A obra lá mais à frente. Então eu acho que essa é uma lição muito importante. O ministério que Paulo usava, ou que fazia o uso, não lhe permitia com que ele pudesse juntar as pessoas num único sítio. Ele fazia o quê? Abertura de novas, abertura de igrejas, vamos assim dizer, abertura de grupos em diferentes lugares, para que o Evangelho pudesse difundir. Então essa é uma das lições que eu de fato aprendo aqui nesta lição. E de fato é um privilégio muito grande, nesse caso foi para Paulo perceber que o seu trabalho rendeu frutos. Então outras pessoas também, ao ouvirem a palavra de Deus, também decidiram ser protagonizadores. Então vemos aí que essa carta que ele escreveu aos Colossos, ele até acaba dizendo que ouvi. Então, quer dizer que ele não esteve lá. Então, ele alegrava-se em ouvir coisas boas de lá. E ele não tinha esse espírito de controlar as coisas. Muito pelo contrário. Como disse nosso irmão Edson. Ele percebendo que o Evangelho estava a ser espalhado, ele ficava mais ainda alegre. Tanto é que ele escreveu essa carta, nesse caso, falando das coisas que ele ouviu. Então, aconselhando a igreja a crescer cada vez mais, a crescer em graça. Então, vemos aí que, de fato, foi uma alegria muito grande para Paulo. Exatamente. Então, aqui o fator do crescimento da igreja, se formos analisar, vamos ver que não tinha um aspecto burocrático. Não havia burocracia, por isso que a igreja cresceu muito, porque não havia essa questão de centralizar a obra, mas sim a obra era descentralizada, de tal forma que nós vimos que uma das lições que eu tiro aqui é que devemos fazer a nossa parte e deixar as consequências para Deus. Uma das vezes as pessoas, quando pregam o Evangelho e nenhuma alma se disponibiliza para ser batizado, pensam que o Evangelho foi um fracasso, mas na verdade pode não ter sido um fracasso, não é? Porque aqui nós conseguimos ver que em Colossos são os resultados do trabalho que Paulo fez lá atrás. Então vimos aqui homens que se converteram através dessa mensagem que Paulo aqui compartilhou e já estavam também a fazer o trabalho missionário. Então sempre devemos nos preocupar em obedecer aquilo que é a vontade de Deus e deixar as consequências com Ele. E falando aqui, por exemplo, por que isso torna-se fácil para o apóstolo Paulo? Essa relação que ele tem para com seu Deus, a comunhão que ele tem para com seu Deus. O ouvir a voz do Espírito Santo. Eu muitas das vezes, quando paro aqui para analisar que o Espírito Santo impediu em algum momento, disse que não é para ir para aí, vá para este lado. E paro para analisar de que forma nós podemos ouvir essa voz hoje. É interessante que Ellen White diz que Deus fala conosco através da nossa consciência. E uma das coisas que o inimigo tenta nos fazer fazer é violar a nossa própria consciência, porque é através dessa violação da nossa própria consciência que vamos chegar a uma fase em que nós não ouvimos a voz de Deus, nós não atendemos aquilo que é a vontade de Deus, porque a nossa mente tornou-se uma mente
cauterizada, tornando-nos duro a ouvir a palavra de Deus. Então, aqui existem muitas lições realmente que devemos aprender do apóstolo Paulo, onde vimos o próprio Onésimo como resultado, não é, do trabalho que o apóstolo Paulo fez. O que significa que a igreja é convidada a abraçar o espírito missionário que Paulo tinha, porque o próprio Jesus Cristo tinha um espírito missionário. E a igreja, o que eu acho interessante é que Deus conduz as coisas. Este termissário está a calhar no momento em que a igreja está para entrar num impacto 2026, que é um grande evangelismo. Então precisamos extrair essas maravilhosas lições que o apóstolo Paulo nos apresenta nestes livros de Filipenses, assim como Colossenses. E, para finalizar, temos a lição da quinta-feira, as igrejas de Filipos e Colossos. Podemos ler o livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 1 a 3. O irmão Mauro pode abrir Colossenses, do capítulo 1, vamos ler versículo 1 a 2. E queremos desde já convidar ao querido irmão que não está inscrito aqui no canal para que possa subscrever-se, ativar o sininho de notificações, comentar, colocar seu like e compartilhar este vídeo. Estamos no livro de Filipenses, capítulo 1, de 1 a 3. O que é que diz Filipenses, capítulo 1, de 1 a 3? Assim diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Ok. O que é que diz aí o Colossenses? Colossenses 1, verso 1 e 2 diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, vosso Pai. Ok. Então, quando nós olhamos para essa descrição que Paulo faz das igrejas, tanto em Filipos assim como em Colossos, o que essa descrição nos ensina nos dias de hoje? E também vimos Paulo a chamá-los de santos, não é? O que nós entendemos sobre esse chamado de santo? O que significa ser santo? Então, tenho essas duas questões para começarmos a comentar esta lição da quinta-feira. Na verdade, estes dois textos nos apresentam, são saudações que Paulo faz às duas igrejas. Nessas saudações, nós podemos extrair ali algumas lições interessantes. Primeiro, Paulo, quando faz a saudação no livro de Filipenses, ele coloca, ou seja, direciona essa saudação para líderes, como diáconos e bispos, que significa que a igreja já era estruturada. Exatamente. Quando o Paulo, no seu ministério, ele permitia com que a igreja fosse estruturada conforme havia sido estruturada em Jerusalém. Ou seja, ele não criava uma nova maneira de operação. Ele criava a operação com base no exemplo que ele aprendeu de Jerusalém. O objetivo de Paulo era, através do seu ministério, estabelecer novos grupos que se tornam igrejas à semelhança da igreja de Jerusalém, tornando-se assim também uma parte da igreja denominacional que estava em Jerusalém. Agora, o termo fiéis e santos mostra que também havia outros membros da igreja que eram de fato considerados como santos. O termo santo, quando nós vamos à Bíblia, nós vamos ver que santo significa separado, algo separado do comum, não é? O santo é aquilo que antes tiveram uma experiência no pecado, mas agora foi separado, já não mais vive em pecado. Nós vamos encontrar isso em vários textos, como por exemplo Ezequiel capítulo 19, em que o povo de Israel é chamado de uma nação santa. Significa que era uma nação separada de todas as nações pagãs que existiam naquela época. Então, um povo peculiar de Deus, que deve representar o caráter de Deus em meio a um mundo contaminado pelo pecado. Então, santidade, ou ser santo, significa ser separado do mundo, em poucas palavras. Ok, de fato, o nosso irmão aqui, Edson, já deu várias partes desse mesmo assunto de ser santo. E ser santo, como já disse o nosso irmão Edson, é de fato ser separado. Então nós hoje também somos chamados a ser pessoas separadas do mundo, pessoas que não andam como o mundo anda. Então nós temos que crescer dia após dia. E hoje em dia essa expressão santo ou santa é usada como algo pejorativo.
Então, quando alguém procura ser correta naquilo que diz a Bíblia, então, chama a pessoa, você acha que é muito santinho, não é? Então, já de uma forma pejorativa. Então, vemos que o mundo hoje mudou, virou. Então, chama aquilo que é bom de mal, aquilo que é mal de bom. Então, já são sinais dos tempos esses, que nós precisamos nos erguer e, de fato, mostrarmos a nossa santidade. Não porque nós queremos mostrar que nós somos santos, mas para que Cristo possa reinar, ou por outra, para que Cristo possa governar a nossa vida. Exatamente. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, aqui encontro um exemplo interessante, a questão de seguir o mesmo modelo ou a mesma estrutura da igreja de Jerusalém. Nós encontramos aqui o apóstolo Paulo a avançar da mesma forma. No capítulo 11 do livro de Salmos, Salmos capítulo 11, traz uma coisa muito interessante que eu quero ler aqui e compartilhar com os irmãos, no versículo 3 do capítulo 11 de Salmos. Diz que quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? E antes de comentar o texto, quero trazer aqui essa citação, esse pensamento que o autor traz aqui, quando ele diz que treinar colaboradores como Timóteo e Epáfras a preparar líderes para as igrejas era uma prioridade de Paulo, pois aplicava seus esforços. Havia uma estratégia para alcançar novos convertidos e fortalecer a igreja. Os primeiros adventistas seguiram o modelo da organização da igreja do Novo Testamento, como mostram os artigos da Review and Herald e a revista oficial da igreja na década de 1850. Nós vimos aqui a questão de se seguir o modelo da igreja do Novo Testamento, que na verdade estaríamos a dizer o quê? A igreja já foi estabelecida com fundamentos. Hoje nós não podemos remover nenhum dos fundamentos que foram estabelecidos para o surgimento da nossa igreja. Devemos nos mantermos fiéis a essa estrutura ou a este fundamento que Deus estabeleceu. Porque quando nós removemos, caímos para uma nova organização e entraremos numa nova forma de adoração. E aí nós vamos ver que não vamos nos identificar com a causa como Deus quer que nós nos identifiquemos. Então aqui temos esses pontos. Não sei se os irmãos gostariam de acrescentar mais algum ponto. Bom, de fato nós vemos que a nova estrutura é complexa. E quanto mais complexa ela é, então vai dificultar o andamento do evangelho. Não vai, como também está a dificultar. Então, quando nós vemos também o assunto de pequenos grupos, quando estudamos acerca do assunto de pequenos grupos, conta também essa mesma história, que os pequenos grupos começam nessa mesma vertente. Os pastores tinham uma área muito grande, então iam para um sítio, evangelizavam, treinavam as pessoas e saía de lá e ia para outro sítio e evangelizavam. Então é assim como a coisa acontecia. Então os pastores fundavam assim mesmo. Mas hoje em dia é difícil ver um pastor fazer esse trabalho de ir e evangelizar, abrir. Existem pastores que fazem isso, mas há muitos outros que não fazem, que deixam os membros é que fazem, não é que os membros não possam fazer. Somos também chamados a fazer esse mesmo trabalho, mas a maior parte das pessoas que têm feito esse trabalho de evangelizar, em termos de estatística, contando pastores e membros, assim, procurando ser justo, os membros é que evangelizam muito mais do que pastores. Então, quanto mais complexa ela é, dá mais trabalho aos pastores, trabalhos que às vezes nem precisava eles fazerem, estar lá a fazer, porque eles têm um trabalho em específico, alimentar almas, converter pessoas, trazer mais pessoas para o aprisco de Cristo. Ou por outra, então, existem mais pastores em gabinetes do que pastores no campo. Então, assim, o evangelho fica um pouco mais dificultoso. Então, é difícil, assim. Então, eles estão lá a gerir a parte administrativa, não tem muita experiência com os membros, com as novas almas lá no campo. Então, vimos que essa parte ainda precisamos voltar aos marcos antigos. Vamos agora ter lido uma vez no livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, sobre aquilo que deveria ser o trabalho, na verdade, dos pastores. Os pastores não deviam ocupar o seu tempo em pregar sermões, mas deviam usar do púlpito para darem estudos, informarem homens e mulheres que fossem capazes de, ao longo da semana, fazer um trabalho evangelístico. E o sábado também ser usado como um dia de dar testemunho do trabalho que foi feito. Eu acho que esse é o trabalho que devia ser feito. Muitas das vezes os pastores se preocupam muito em questões teológicas, em questões de trazer sermões elaborados, mas o trabalho como tal não é feito. Então eu acredito que esta lição de Paulo
pode estar a ensinar-nos nos dias de hoje, que nós temos que voltar à experiência do Paulo para podermos fazer as coisas de novo. O fato de um pastor ser responsável de uma área específica, isso deveria torná-lo um instrumento para poder alcançar toda aquela área, ele trabalhar em toda aquela área e não olhar para aquela área apenas como uma área administrativa, mas como uma área em que ele devia envolver, através do quê? Dos membros da igreja, que estivessem dispostos a fazer esse trabalho, porque muitas das vezes essa questão administrativa acaba impedindo com que o próprio trabalho possa ser realizado, porque a maior preocupação é dizer que esta área a mim me pertence, mas a pergunta é, quais são as pessoas que já foram alcançadas por meio do trabalho que já fizeste nesta tua área? Essa é uma questão que eu acredito que é de reflexão para todos aqueles que de fato olham para uma área específica como sua área de jurisdição. Então, eu acho que o exemplo do Paulo nos mostra que o foco dos pastores é, através do seu ministério, porque a partir do momento em que eles estão num lugar específico, são colocados num lugar específico, tornam-se assim ministros de um ministério independente, que devem fazer o trabalho e apresentar os relatórios àqueles que de fato precisam ouvir. Então, é assim como eu acredito que, se pegássemos o exemplo do Paulo, o trabalho seria muito amplo do que como está nos dias de hoje. Muito certo. Para aqueles que gostam de distorcer o que se diz, enquanto não é o que se disse, tem que ficar claro aqui, não é uma crítica aos pastores como tal. Porque o autor aqui nesta lição da quinta-feira, ele diz que o apóstolo Paulo está-se a dirigir a membros e aos líderes também. Então, ao entendermos isso aí, devemos também perceber que nesta missão que Deus nos deu, o livro Caminho a Cristo diz que a igreja foi estruturada para a missão, para a pregação do Evangelho. Então, se nós compreendemos isso, significa que todo membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia é um missionário, que deve usar os seus dons que Deus deu para alcançar as pessoas. Eu, às vezes, paro e analiso. Se eu estou na igreja há 20, 30 anos, tenho que me questionar. Quem já lhe trouxe na igreja? Através do meu dom. A quem já converti? O Espírito Santo é que converte, mas a quem eu trouxe a Cristo? Através do meu dom, no tempo em que eu estou na igreja. Se eu nunca trouxe alguém, estou a falhar, porque a minha missão é ser um missionário. O meu dom é música, não importa, tenho que usar a música para trazer alguém. Se o meu dom é convidar pessoas, tenho que usar este dom para levar essas pessoas para terem acesso ao estudo da palavra de Deus. E se eu sou pastor, tenho que me perguntar, quantas almas eu já batizei? 30, 50, mas a questão central para mim é, quem deu estudos a essas almas? Porque uma coisa é você mergulhar as pessoas nas tanques batismais, mas que são pessoas que aceitaram Jesus Cristo através do esforço de uma outra pessoa. Mas essa pessoa, porque não pode batizar, você é que pode batizar, você é que mergulha aquelas pessoas. Mas a questão é, você como membro, a quem você já pegou o evangelho, essa pessoa aceitou o evangelho através da sua pregação. Então, há que refletirmos nessa perspectiva para percebermos que se nós todos como membros compreendermos que a nossa missão é pregar o evangelho, imagina um membro estando para uma pessoa que não conhece a Cristo. Estamos a dizer que a igreja pode crescer em pouco tempo e podemos ver resultados interessantes. Por isso que eu agradeço a Deus em particular por este trimessário que cai no momento em que a igreja está a se preparar para o grande evangelismo de impacto 2026. E nós aqui como IAG estaremos envolvidos nessas atividades para que a igreja possa crescer e possa alcançar mais almas para a pregação do evangelho. E assim chegamos ao fim do estudo da nossa lição. Queremos abrir neste momento um espaço para últimas considerações. Vamos começar com o irmão Edson, pode deixar as suas últimas considerações. Queremos agradecer desde já pela sua presença e dizer que contamos contigo nas próximas ocasiões para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Eu aqui queria, na verdade, agradecer aqui o convite que me foi feito para mais uma vez poder comentar aqui a lição. É muito bom quando nós estamos aqui a abrir a palavra de Deus, compartilhar com os demais irmãos. Em jeito de últimas considerações, gostaria de ler aqui o texto que se encontra no devocional Alta Vocação, que diz assim: a única razão de não estarmos agora sofrendo maior perseguição é não estarmos em nossa vida exemplificando mais fielmente a vida de Cristo. Asseguro-vos, irmãos e irmãs, se andardes como ele andou, sabereis o que é ser perseguido e acusado por sua causa.
Não é o nosso desejo, de fato, sermos perseguidos. Mas o que o texto aqui está a nos dizer é que se nós fizermos o trabalho como deve ser feito, as fogueiras da perseguição elas vão se levantar. Não porque nosso desejo, de fato, é que isso aconteça, mas isso vai ser resultado do trabalho que nós fomos já a fazer. Eu acho que essa é a experiência que Paulo teve. Ele trabalhou por causa do trabalho, por causa da sua fidelidade a Cristo, por causa da sua comunhão com Cristo, e por ter seguido os passos de Cristo na sua obra, ele teve uma experiência muito semelhante à experiência de Cristo. E nós bem sabemos que Cristo também foi perseguido desde o início do seu ministério. Então nós devemos, com isso, tirar o exemplo do Paulo em nos engajarmos na obra e não sermos membros na igreja, sermos discípulos na igreja, porque a igreja carece neste momento de discípulos que possam fazer a obra avançar. Então, que Deus possa permitir com que esta primeira lição faça-nos compreender a essência do que é ser um discípulo de Cristo Jesus, nestes tempos em que nós estamos a viver, sobretudo com o programa que nós temos para este ano de 2026, conforme o irmão já vinha anunciando. Que seja uma bênção e que Deus possa abençoar a todos nós como adventistas de sétimo dia. Amém. De igual forma, é um prazer contar consigo aqui, irmão Mauro, e esperamos contar com a sua presença nas próximas ocasiões. Pode, neste momento, deixar as suas últimas considerações? Muito obrigado, irmão Cipriano. Foi também um prazer aqui compartilharmos as lições que podemos extrair desta lição muito importante, que é a lição introdutória, nesse caso, que mostra aí como é que vai ser esse trimessário. E, de fato, para sermos, ou por outra, para podermos ter uma experiência como a de Paulo, como a que Paulo teve, precisamos também mostrar algumas virtudes ou algumas coisas iguais que aquilo que ele já mostrava. Então vemos aqui Paulo, mesmo antes de conhecer a Cristo Jesus, ele já mantinha-se firme naquilo que ele acreditava. Então nós também precisamos ser pessoas firmes que entendemos que, ou por outra, que seguimos aquilo que é a nossa própria convicção. Por isso que depois ele também diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, há um princípio lá por trás disso, quando diz, quer comais, ou bebais, ou faças qualquer outra coisa, façai tudo para a glória de Deus. Então, a essência é basicamente essa. Tudo que nós fomos a fazer tem que ser para a glória e honra de Deus. Amém, amém. Então, vamos deixar só 2 versículos que se encontram no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 35, encontramos uma pergunta interessante, porque o nosso tema foi perseguidos, mas não abandonados, onde a questão que se coloca é: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Então, quem nos separará do amor do nosso Deus? Por isso que o tema diz que nós podemos ser perseguidos, mas não seremos abandonados. Podemos passar por fome, mas não seremos abandonados, porque Cristo está conosco. E o versículo 18, ele diz que considero que os sofrimentos do presente não se pode comparar com a glória que será revelada em nós. No mundo teremos aflições, assim como o nosso mestre passou por aflições. Mas aquilo que ele preparou para nós não se compara com as aflições pelas quais nós passamos. E um exemplo claro é uma mulher que sente dores quando está para dar partos. A alegria dela depois de dar partos não se compara com as dores que ela sentiu um pouco antes de dar o parto. Então, nós devemos nos alegrar em todas as circunstâncias por saber que o nosso Deus não nos abandona, Ele está conosco. E nós terminamos assim, ele recordar que ao irmão Samuel Rabana, ao irmão Isaías Maziv, ao irmão Rui Pinto e à irmã Hilda Massinguil para entrar em contato com o IAG Moçambique para receber os vossos trimessários, porque foram sorteados e ganharam através dos vossos comentários e por compartilhar os conteúdos que aqui passam no nosso canal. Nós nos despedimos dessa forma e contamos com a vossa presença para o estudo da lição número 2. Que Deus possa abençoar-vos em nome de Jesus. Amém. Amém. IAG, juntos avançaremos.